Meus irmãos, boa tarde, a paz de Cristo. Uma excelente tarde para quem está entrando nessa transmissão ao vivo. Estamos conectados nessa tarde de sábado, a paz do Senhor. Hoje a gente vive uma sociedade, né, e queria falar um pouquinho sobre isso, onde as pessoas elas se pautam muito por seguir, né, uma outra pessoa, por seguir em redes sociais, né, e eu fico às vezes reparando, né, como que as pessoas seguem mesmo, né, até você pega alguém de mais idade, como por exemplo, aqui em casa tem minha mãe, né, e minha mãe ela tem lá as pessoas, as celebridades que ela segue, né, eu acho isso muito engraçado, que ela acompanha, né, a vida da pessoa. E querendo ou não, isso acaba de certa forma influenciando, né? Nos influenciando quando nos tornamos, entre aspas, seguidores de alguém, né? Da conduta da pessoa, da vida da pessoa, daquilo que a pessoa ela tem por entendimento, né? E a gente acaba realmente acompanhando, né? Isso é uma realidade. E dentro disso, é claro que podemos trazer isso no dia a dia, dentro dessa questão de redes sociais, mas também no que se refere à doutrinação, a entendimento, a ensinamentos. Hoje tem muitas pessoas, né, ensinando, eu não estou falando só no meio cristão, evangélico, não, especificamente isso, não. Tem gente tem coach, né, para tudo, né, coach de relacionamento, tem coach para tudo, tem treinadores, né, pessoas que ensinam, e nem todas elas, a gente sabe que tem essa vocação, ou na verdade estão realmente vendendo, entre aspas, ou entregando um produto ou um ensinamento que seja, que tenha valia. Nós sabemos disso, infelizmente, quantos que a gente vê aí que não acabam passando algo que não é uma realidade, né? E tantos outros, milhares que seguem, acabam se iludindo. E normalmente essas pessoas ensinam caminhos fáceis, né? Atalhos para se alcançar algo. E atalho não funciona. Não funciona em área nenhuma da nossa vida. Todo processo para a vitória, para uma conquista, é um processo doloroso, é um processo contínuo de transformação, é um degrau após o outro degrau, é um caminho de esforço e de perseverança. A palavra ela diz assim, Ezequiel 34:12: como um pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrarei elas de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e no dia da escuridão. Então, como um pastor busca o seu rebanho. Quantos pastores hoje, né? Quantas pessoas arrebanham multidões, né? E aqui não no sentido um pastor de igreja, não. No sentido realmente de, como eu falei, arrebanhar, né? Ou arrebatar multidões com conselhos, com ensinamentos, com a sua vida, com programas, com o que quer que seja. E as pessoas acabam se dispersando porque às vezes se iludem, né, com esse tipo de pessoa, né, do qual eles seguem. E nos anos 90 eu lembro de um caso onde nos Estados Unidos surgiu um homem e ele criou uma seita, e essa seita dele foi houve muitos adeptos, muitos seguidores, e depois ele construiu um grande lugar, e o pessoal que é um pouco mais antigo vai se recordar disso. E todos aqueles seguidores se mudaram para aquele lugar com as suas famílias. Tem até filmes sobre isso, né? E no final descobriu-se que nada mais era do que um charlatão, e ele mandou meio que todo mundo que morava naquela localidade, naquela comunidade, tomassem uma bebida, e acabou que várias pessoas foram mortas. Houve até o assassinato de um senador da República, um senador americano que foi lá para poder ver o que estava acontecendo, né, naquela comunidade. Então a gente vê quantas pessoas sendo dispersas porque seguem, se decepcionam, né, decepcionam com aquele alvo, né, a pessoa pelo qual eles olhavam, imitavam, copiavam. Mas nós temos no Senhor realmente aquele que não nos decepciona. Ele não nos decepciona de forma alguma. Quando nós olhamos para a figura de Cristo, e Paulo ele diz isso, ele fala assim em 1 Coríntios 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele dá um claro exemplo de quem devemos seguir de verdade. E isso não é fácil, porque seguir a doutrina de Cristo, seguir o Senhor, né? Alguém diz que está em Cristo, deve andar como ele andou. É olhar a palavra. E olhar a palavra
se despojando do entendimento humano, se despojando da razão, da lógica, ler a palavra, mas alcançando a revelação do Espírito Santo. Aí nós entendemos realmente como Jesus andou, o que é ser um imitador de Cristo. E isso confronta com muita coisa que às vezes é dita. Eu não estou falando só no meio de cristãos, evangélicos, católicos, ou o que quer que seja, mas que falam do cristianismo. Não, estou dizendo de uma forma geral. Muitas vezes na nossa vida nós andamos como ovelhas dispersas, como diz o texto de Ezequiel 34 que eu li. O Senhor ele tem o intuito de trazer para o meio, de buscar, de nos atrair à sua presença para que venhamos a experimentar da vontade dele. A gente ontem até comentava sobre isso. Às vezes seguimos uns, seguimos outros, mas deixamos de seguir quem mais importa seguir. Pessoa certa, que é o próprio Senhor Jesus. Deixamos de segui-lo, né? Não somos seguidor dele, não somos inscritos, não somos inscritos no canal dos céus. E por isso às vezes batemos muita cabeça mesmo. É difícil tentar alcançar a mente de Cristo indo pela mente de uma outra pessoa. Para alcançar a mente de Cristo tem que ser nele, através do Espírito Santo, que é o Espírito dele. Assim nós iremos experimentar o melhor de Deus para nós, aquilo que Ele tem reservado, que Ele tem preparado. Assim, ainda que passemos por situações difíceis, Ele vai estar conosco. Como diz o texto, livrá-lo-ei dos lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e na escuridão. O Senhor é quem nos livra. É Ele quem nos apacenta no momento de crise, de adversidade. Todo mundo passa, irmãos. Todo mundo vive momentos de lutas, momentos onde nós não sabemos como agir, né? E às vezes nem a quem recorrer, porque esquecemos de recorrer ao Senhor. Esquecemos. Imitar é o que é. Imitar é copiar em tudo. Copiar em tudo. E Jesus ele veio ao mundo justamente para nos dar o exemplo de como deveríamos agir, da sua conduta. E quantas vezes nos distanciamos dessa conduta? Eu vou falar por mim inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Só que eu tenho um parecer muito meu, tá? Eu sempre olho pro meu umbigo, no sentido de crítica. Eu acho que a nossa crítica, a nossa análise tem que ser sempre em nós. De buscar alcançar essa semelhança que foi perdida no Éden. O homem foi criado imagem e semelhança de Deus, mas perdemos essa identidade. Totalmente. Perdemos essa identidade. O pecado ele tira de nós essa identidade e nos afasta daquilo que é, de fato, o parecer com o Senhor. Olha, é muito bom seguir, não estou aqui criminalizando ou discriminando. Não, é bom seguir, não tem dificuldade nenhuma. Mas não podemos deixar, na verdade, de seguir o Senhor. De ter na palavra dele o nosso maior exemplo. Isso nós não podemos. Infelizmente, às vezes eu vejo, né, como diz a carta de Paulo à igreja de Corinto, né? Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. Havia uma briga no meio daquela igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo. É a mesma coisa que acontece hoje. Uns, eu creio nisso, eu acredito nisso, então eu sigo o canal tal, eu sigo o Facebook de não sei quem, eu sigo o Instagram de não sei quem. Eu não, já acredito no contrário, então eu sigo o outro. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. Mas quem é de Cristo? O que importa é ser de Cristo. É isso que importa. Paulo plantou, Apolo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Jesus. É Ele quem dá o crescimento. E devemos nos ater a isso, olhando sempre para Ele, para a figura dele. Seguir Ele não é fácil. Quem segue sempre na dependência. Eu sempre digo isso, né? Se eu estou indo de carro atrás, seguindo alguém, eu estou seguindo aqui o Patrick, que está conosco aqui conectado, o nosso irmão Patrick. Estou seguindo. O Patrick está me levando para algum lugar. Eu não conheço o caminho. Então, se eu estou seguindo, eu tenho que estar sempre atento para onde ele vai. Se ele dá seta, eu tenho que dar seta. Ele muda de faixa, eu tenho que mudar de faixa, porque de repente ele pode virar. Então, é isso. Quem segue atento e dependente. E seguir atento e dependente não é uma coisa fácil, eu confesso. Não é fácil, não é simples. Nós normalmente deixamos de atentar à palavra de Deus. Queremos depender da nossa razão, das nossas atitudes. Queremos literalmente resolver com as nossas mãos.
E não é assim que funciona. Como um pastor que busca o seu rebanho, eu trarei todas as minhas ovelhas que estão dispersas. O intuito de Deus sempre é nos levar à presença dele. Agora, Deus tem duas formas muito claras de nos levar à presença dele. Com a sua doce voz, nos convidando, olha só bem, vejam bem, notem a palavra que eu estou utilizando, nos convidando a comungar com ele, a sentar à mesa, com a sua doce voz nos chamando, nos arrebanhando, ou com as circunstâncias que não são boas, nos atraindo a um deserto. São as duas formas. Deus permite um deserto para nos atrair à presença dele, para falar ao nosso coração. Ele nos chama. Só que quantas vezes ao longo da nossa vida nós recusamos esse chamado, esse convite? Não queremos segui-lo, né? Não queremos segui-lo. E aí ignoramos o Senhor. Então, para a gente finalizar, a palavra diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça, minha irmã, não endureça, meu irmão. Você que está ouvindo essa mensagem na sua casa, onde você estiver. Se hoje ouvir a voz do Senhor, te convidando a chegar mais perto, não endureça o seu coração. Tudo isso que você tem no seu coração, as tuas necessidades, e nós temos muitas mesmo, familiar, financeira, saúde, quantas necessidades humanas, necessidades diárias da nossa vida. Todas elas podem ter um bom desfecho, podem ter um bom final na presença de Deus. Mas não adianta ser na presença de Deus. Tudo vai acontecer se você se achegar a Ele. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Lembra, ontem eu comentei sobre isso, que Deus ele reage muito mais do que age. Então é isso. Você chega perto desse bom pastor, e é um bom pastor que cuida de nós, né? Que sara as nossas feridas, que tira todas as nossas dores. Às vezes não estamos conseguindo ouvir, né? Nosso ouvido igual uma ovelha. A ovelha é um animal que tem muita limitação de enxergar. Mas ela tem uma audição muito boa, o ouvido dela é muito bom. Mas ela não consegue enxergar. Por que será, né? A gente é tão parecido com a ovelha, a gente não consegue enxergar, a gente não tem um olhar da fé. A gente não consegue ver além, a gente não consegue ver com os olhos da fé. A gente não consegue, somos igual a ovelha, né? Temos uma limitação de enxergar. Deveríamos ser bons em ouvir, né? Porque a ovelha é boa em ouvir. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra dele. Quando nós ouvimos a voz do nosso bom pastor, nós sabemos por onde trilhar, qual caminho seguir, para onde devemos ir. Às vezes o pastor nem fala, ele nos dá sinais, né? Ele nos dá sons, né? Como um pastor ele levava no seu cajado sinos, e a ovelha reconhecia os sinos. Ela seguia o pastor por aquele barulhinho. Mas às vezes nosso ouvido está com feridas, com muitas dificuldades. Quantas vezes os bichos, dava bicho, né? Os bichinhos eles atacavam ali a audição, o ouvido das ovelhas. O pastor vem, limpa, passa ali o remédio, aguenta ali, limpa, tira aquelas feridas. Às vezes estamos assim, né, irmãos? Não queremos nem ouvir. Não podemos porque não queremos. Recusamos ouvir. Nossos ouvidos estão feridos. Eu segui a palavra, eu fiz aquilo que Deus queria. Tudo que Ele me mandou fazer, eu fiz. E olha como que as coisas estão piorando. Não quero nem ouvir, não quero nem saber. Não quero saber mais não. Não é assim que acontece? Mas o Senhor vem, cuida de nós, tira aquela sujeira, limpa as feridas e nos traz para perto dele, para dentro do aprisco, né? Do rebanho. Nos apacenta como seu bom pastor, como nosso bom pastor. É assim que Deus faz. Então, no mundo onde existem muitos seguidores de muitas pessoas, né? Seguidores de pessoas que estão tão perdidos quanto elas, pessoas tão perdidas quanto elas, né? Quanto seus seguidores, nós temos no Senhor alguém que realmente sabe o melhor lugar
para nos conduzir. Pode, na verdade, nos conduzir até este melhor lugar. No Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe vocês nessa tarde de sábado. Tenham uma tarde abençoada. E peço já desde já que curtam esse vídeo. Logo mais traremos outra mensagem ao vivo. A paz do Senhor Jesus.